Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados 1. Nessa aula vamos continuar o conceito de alocação de memória e vamos ver aqui alocação de memória para vetores. Para exercitar esse conceito, vamos utilizar o seguinte exemplo. Escreva um programa que receba como entrada o número n. Esse número será a quantidade de valores que serão lidos em seguida. Armazena os valores lidos em um vetor, em seguida analise os números do vetor e informe o maior deles. Por exemplo, aqui o usuário digitou o número n igual a 3, isso significa que ele vai ler 3 números em seguida. Após a análise desses 3 números, identificou-se que o maior número é 3, então, entre os números 1, 2 e 3, o maior deles é o número 3. Vamos escrever um programa para resolver esse problema. Beleza, aqui estamos no nosso ambiente, então vamos começar a escrever o programa. Primeiramente, vamos importar a biblioteca para ler informações de teclado e gerar dados na tela. Logo após, vamos importar a biblioteca para utilizar a função malloc, stdlib.h. Beleza, aqui embaixo vamos iniciar a nossa função main. E aqui começamos o nosso problema. Então, no nosso problema temos que ler um número n. Em seguida, temos que ler um vetor, analisar esse vetor e imprimir o maior valor dentro desse vetor. Então, vamos começar criando o número n. Então, int n. Vamos ler esse número. Então, printf informe a quantidade de valores scanf. N é um inteiro, então %d que o usuário digitar vai para n. Agora que já temos o valor de n, podemos criar o nosso vetor. Então int v vai ter quantos elementos? Vai ter n elementos. Vamos criar aqui uma variável auxiliar para nos ajudar a percorrer esse vetor. Então for i igual a 0, i menor que a quantidade de elementos que eu quero ler, e mais. Então a cada rodada a gente vai ler um número. Então scanf, os valores que estão armazenados no nosso vetor são inteiros. Então %d, vírgula, e o que for lido vai para v na posição i. Beleza, agora já lemos todo esse elemento após terminar esse for. Então vamos percorrer esse elemento para ver quem é maior. Então a estratégia aqui vai ser criar uma variável maior e dizer que ela vai ser igual ao elemento do meu vetor que está na posição 0, ou seja, o primeiro elemento. A estratégia vai ser analisar os demais para ver se a gente consegue achar um número que seja maior do que esse que atualmente está caracterizado como maior, ou seja, aquele que está na posição 0 do nosso vetor. Então, for que a gente já analisou a 0. Então, vou começar a partir da 1. Então, para i igual a 1, i menor que n, e mais. Aqui vamos nos perguntar, se meu elemento na posição i for maior do que o maior que eu tenho atualmente, então o maior não é o que eu tenho atualmente, o maior agora vai ser o meu elemento na posição i. Por fim, imprimimos o maior elemento, printf maior, %d, e o que está armazenado na variável maior. Vamos colocar aqui um /n só para o código ficar mais organizado. Beleza, então aparentemente tudo ok. Vamos executar para ver como esse programa está se comportando. Beleza, executando aqui, criamos a variável n, pedimos para o usuário informar a quantidade de valores. Nesse caso, vamos digitar 3. Então, vamos ler esse valor. N agora armazena o valor 3. Vamos criar um vetor que vai comportar 3 elementos. Então, 1, 2, 3 elementos. Vamos criar uma variável agora para nos ajudar a caminhar sobre esse vetor. Então, i inicia de 0, 0 menor que 3, sim. Então, vamos ler
os elementos desse vetor. Vou aproveitar e digitar logo os 3. Então, primeiro eu vou digitar 1, segundo 2 e o terceiro 3. Beleza, então, ó, na posição 0, porque o i atualmente é 0, foi colocado o valor 1. Foi o primeiro valor que eu digitei. I mais e está em 0 vai para 1. Agora eu vou preencher a posição 1 do meu vetor. Primeiramente, vamos perguntar, 1 é menor que 3? Sim. Então, vamos preencher a posição 1. Vamos preencher com que valor? Com o valor 2. Beleza, agora o meu vetor na posição 1 agora tem o valor 2. O i está em 1, vai para 2. 2 menor que 3. Sim, agora eu vou preencher a posição 2 do meu vetor. Vou preencher com que valor? Com o valor 3. Se analisarmos agora, meu vetor na posição 2 agora tem o valor 3. Então, i está em 2, vai para 3. 3 menor que 3? Não. Então, vou dizer que o maior vai ser o primeiro. Então, estou chutando aqui que o maior é igual a 1. E vou analisar os demais elementos para verificar se eu encontro um que é melhor do que esse 1. Então, i vai começar de 1. 1 menor que 3? Sim. O elemento que está na posição 1 do meu vetor, ou seja, o 2, é maior do que o meu maior? O meu maior é 1. A pergunta é, 2 é maior que 1? Sim. Então, o meu maior não é o 1, o meu maior é o 2. Então, o meu maior agora tem a variável, tem o valor 2. I mais e está em 1 vai para 2. 2 menor que 3? Sim. Agora eu estou perguntando, o meu elemento que está no índice 2 do meu vetor, ou seja, o 3, é maior do que o maior que eu tenho atualmente? O maior que eu tenho atualmente é 2. Então a pergunta é, 3 é maior que 2? Então o meu maior não vai ser o 2, o meu maior vai ser o 3. O i está em 2, vai para 3. 3 menor que 3? Não. Então já analisamos todos os elementos. Então vamos sair do for e vamos imprimir o maior que está com o valor 3. Então vamos editar aqui o nosso programa. Primeiramente para ver a memória. Então, show memory, start. Vamos colocar 322. Aqui a gente também vai mudar que a gente está utilizando a notação de vetores. A gente vai mudar para a notação de ponteiros. Lembre que nas aulas anteriores a gente viu que um vetor nada mais é do que um ponteiro para o primeiro elemento desse vetor. Então, para criar esse vetor, a gente vai utilizar o malloc. Malloc, esse vetor é de inteiros. Então, size of int. Vamos fazer aqui a conversão do que o malloc retorna, ou seja, um ponteiro genérico para um ponteiro para o tipo inteiro. E agora a gente vai ter que dizer o quê? Um vetor nada mais é do que uma sequência de elementos. Então, se eu tiver um único valor, eu vou ter que ter espaço para armazenar um único inteiro. Se eu tiver 2 inteiros, aí eu já vou ter que armazenar espaço para 2 inteiros. Se eu tiver que armazenar 3 inteiros, eu vou ter que ter espaço para armazenar esses 3 inteiros. Então, como é que eu faço isso? Eu vou multiplicar a quantidade de espaços que eu quero vezes o tamanho do meu elemento. Então, aqui eu estou alocando espaço para n elementos do tipo inteiro. Então, se esse n for 3, então eu estou alocando espaço para 3 elementos do tipo inteiro. Beleza? Então, vamos compilar o nosso código. Então, o código executou. Vamos começar a execução. Vamos criar aqui o n. Então, n já foi criado. Pediu aqui para informar o valor de n. Então, vamos informar o valor 3. E vamos também aproveitar para digitar os 3 números. Então, vamos digitar os números 1, 2 e 3. Então, vamos utilizar agora o nosso malloc para alocar espaço para o nosso vetor. Então, quantos elementos é que a gente vai ter que comportar? A gente vai ter que comportar 3 elementos. Então, eu vou precisar de espaço para 3 vezes o tamanho de um inteiro na memória. Então, lembre-se pelas aulas passadas que
a gente viu que o inteiro, nesse caso, vai consumir 4 bytes. Então, aqui vai ser o quê? 3 vezes 4. Então, a gente vai ter que ter 12 espaços, 12 quadradinhos desses, para armazenar todos os elementos do nosso vetor. Então, quando executarmos aqui, ó, vemos que o computador ele criou 12 espaços de memória. Então, os 4 primeiros para armazenar o primeiro elemento, os 4 próximos para armazenar o segundo e os 4 últimos para armazenar o último elemento. Então, foram criados aqui 12 espaços. Beleza, então a gente vai criar aqui o nosso i para nos ajudar a caminhar sobre esse vetor. O i começa com 0, 0 menor que 3, sim. Então a gente vai preencher a posição i do nosso vetor, ou seja, a posição 0. A posição 0 corresponde aos 4 primeiros elementos do nosso vetor. Então esses 4 primeiros elementos aqui, ó, nosso vetor está na posição 136. Veja por aqui também, ó, que ele está na posição 136. Então, ao executarmos esse código, vamos ver que esses 4 primeiros elementos aqui vão ser preenchidos com o número 1. Então, executamos, vemos que esses 4 elementos aqui, ou seja, o espaço reservado para o inteiro, foi preenchido com o valor 1. Então, o i está em 0, vai para 1. 1 menor que 3, sim. Então, agora a gente vai preencher o nosso vetor no índice 1, ou seja, os próximos 4 bytes de memória. Então, vai ser preenchido com que elemento? Vai ser preenchido com o valor 2. Então, ao executarmos aqui, vamos ver ó, que esses 4 elementos aqui, está no índice 1 do nosso vetor, vai ser preenchido com o valor 2. O i está em 1, vai para 2. 2 menor que 3, sim. Agora a gente vai preencher o nosso vetor na posição 2. Ou seja, o espaço alocado aqui para o último elemento vai ser preenchido com o valor 3. Então, ao executar aqui, vemos que o espaço reservado para o último elemento foi preenchido com o valor 3. Beleza, o i está em 2, vai para 3. 3 menor que 3, não. Então, a gente já leu todo o nosso vetor. Então, vamos dizer aqui que o maior é o elemento que está na posição 0 do nosso vetor, ou seja, esse elemento aqui. Então, o i, nesse for, vai começar de 1. 1 menor que 3, sim. Então, a gente está se perguntando, o elemento que está na posição 1 do nosso vetor, ou seja, o segundo elemento, que tem o valor 2, é maior que o meu maior atual. O meu maior atual tem o valor 1. Então, a gente está se perguntando, 2 é maior que 1? Sim, então o meu maior não vai ser mais 1. O meu maior agora vai ser o número 2. Beleza, o i está em 1, vai para 2. 2 menor que 3, sim. Então, que elemento agora a gente vai analisar? O elemento que está na posição 2 do nosso vetor. Ou seja, um elemento do nosso vetor que tem o valor 3. Está se perguntando aqui, 3 é maior do que o valor corrente do meu maior. Qual o valor corrente do meu maior? O valor 2. A gente está se perguntando, 3 é maior que 2? Sim, então o meu maior não vai ser 2. O meu maior vai ser o número 3. Então o i estava em 2, vai para 3. 3 menor que 3, não. E a gente finaliza imprimindo o valor do maior, que é o valor 3. Beleza, pessoal? Nessa aula vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.